ele invadiu Shu. Sun Tzu não realizou um ataque direto e frontal ao exército de Nang Hua, mas escolheu alvos mais frágeis, como postos avançados remotos e travessias de fronteira. Não seria sábio por parte de Sun Tzu tentar buscar um confronto decisivo no início dessa guerra, atacando o exército de Shu diretamente. Ele simplesmente não tinha o volume necessário para isso. Sun Tzu atacou com uma velocidade surpreendente e eficiência brutal. Nang Hua imediatamente lançou contra-ofensivas. Mas quando os reforços chegaram, os soldados de Sun Tzu já haviam partido e estavam atacando outro local. Ao obrigar Shu a manter as suas forças em movimento constante pela fronteira, ele frustrou os líderes inimigos e, ao mesmo tempo, ganhou um entendimento muito melhor da maneira como os exércitos de Shu lutavam. Após cada batalha e escaramuça, Sun Tzu ganhava um entendimento melhor de seu inimigo. Em A Arte da Guerra, Sun Tzu diminui a importância do ataque direto e põe ênfase nas manobras, na surpresa e no engodo. Toda guerra deve ser baseada no intelecto. De fato, as maiores batalhas de todos os tempos foram vencidas pelo cérebro e não pela força bruta. Mas isso não impediu que Nang Hua tentasse. Ele acabou deslocando 100.000 soldados para tentar acabar com os ataques. Isso me lembra a diferença entre o xadrez e aquele jogo chinês Go. O xadrez é baseado na atrição. Você começa com muitas peças no tabuleiro e no decorrer do jogo elas são eliminadas e no final você fica com pouquíssimas peças. O objetivo do xadrez é forçar o seu oponente a se render, eliminando as peças dele. Cada peça tem o seu valor e só pode se mover de maneira específica. A meta do xadrez é matar o rei. É um contraste com o jogo chinês do Go, que começa com o tabuleiro vazio e você usa o menor número de peças possível para conquistar o máximo de território que puder. E nesse sentido é uma estratégia muito eficiente em termos de recursos. O objetivo do Go não é a destruição das forças do oponente, mas a conquista de espaço. A meta do Go é capturar o máximo de território com a menor quantidade de peças. Usando uma estratégia semelhante àquela do Go, Sun Tzu decidia onde e quando lutava. Ele evitava o contingente mais forte do exército de Nang Hua e atacava onde ele era mais fraco. As táticas de guerrilha de Sun Tzu contra as forças de Shu ecoam história afora. Mas é durante uma guerra infame, mais de 2000 anos depois, que elas mais ressoam. E onde o segredo derradeiro de Sun Tzu se torna mais evidente. Em meados dos anos 60, a maior superpotência mundial lutava contra os comunistas norte-vietnamitas em um país menor do que o estado de Montana. O general William Westmoreland, um intransigente oficial da ativa na Segunda Guerra Mundial, via o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez, onde os exércitos se enfrentam frente a frente. Mas, diferentemente do xadrez, o Vietnã não tinha nenhum objetivo claro para o general atacar. Foi o caso clássico de um general lutando a sua guerra mais recente, no sentido de que as lições que ele havia aprendido lá se aplicavam apenas parcialmente ao Vietnã. Não havia nenhum objetivo fixo a ser tomado, não havia nenhuma unidade fixa para ser destruída. Ninguém entendia isso melhor do que Vo Nguyen Giap, um general norte-vietnamita que via o Vietnã como Sun o veria, como um tabuleiro de Go. Em vez de enfrentar o grande poderio militar norte-americano diretamente, ele usou forças insurgentes, os Vietcongs, para realizar ataques relâmpago por todo o país. Vimos algo muito parecido com os ataques de Sun Tzu a Shu nas táticas e nas operações norte-vietnamitas na Guerra do Vietnã. Giap havia aprendido o princípio de Sun Tzu, que era mais importante ser mais inteligente do que o inimigo e não mais poderoso. E que são táticas e estratégia e não um poder de fogo superior que levou os Estados Unidos a perderem a guerra no Vietnã.
derrota que Sun Tzu previu milhares de anos antes. E a maneira como Sun Tzu foi capaz de fazer isso, assim como prever o resultado da invasão da Normandia e o último e angustiante dia de batalha de Gettysburg, está para ser revelado. Sun Tzu diz: na guerra, a superioridade numérica apenas não oferece nenhuma vantagem. Não avance contando apenas com o poderio militar. Eram meados dos anos 60 no Vietnã. O general norte-americano William Westmoreland ordenou bombardeios aéreos intensos. Os Estados Unidos acabariam lançando quase 7 milhões de toneladas de bombas sobre a Indochina durante a guerra, mais do dobro da tonelagem de todas as bombas lançadas pelo país na Segunda Guerra Mundial. Mas os americanos estavam para aprender a segunda lição de Sun Tzu da maneira difícil, que apesar do poderio militar superior e da bravura de seus soldados, os Estados Unidos não conseguiriam vencer aquela guerra. Não dependa de seu poderio militar. Entre 1959 e 1975, os norte-vietnamitas travaram uma guerra desesperada contra o governo sul-vietnamita e os aliados americanos. E embora tivessem inferioridade bélica, quando você analisa como a guerra foi travada e vê através dos olhos de Sun Tzu, fica evidente como eles prevaleceram. Westmoreland usou uma estratégia baseada no xadrez. Impedir o avanço comunista matando a maior quantidade possível de norte-vietnamitas e Vietcongs. Inversamente, o adversário de Westmoreland, o general norte-vietnamita Vo Nguyen Giap, usou uma estratégia mais parecida com a de Sun Tzu e do Go. Westmoreland tentava desgastar o inimigo matando a maior quantidade possível dele. Enquanto isso, Giap encarava o conflito da perspectiva do Go com o seguinte pensamento: como conquisto a maior quantidade de território possível e assim derroto o meu inimigo. Para combater os bombardeios aéreos americanos, Giap recorreu a um princípio básico de Sun Tzu. Conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo, e em 100 batalhas você nunca estará em perigo. Os norte-americanos lutavam de uma maneira já bem previsível. Eles preparavam uma área de pouso entre os ataques da artilharia e ataques aéreos, e então traziam as suas tropas. Giap percebeu isso e se deu conta de que se pudesse manter os seus soldados escondidos e sobreviver aos ataques da artilharia, então, quando as tropas pousassem, poderiam montar emboscadas para pegá-los. As bombas americanas não destruíam o inimigo, apenas avisavam que a infantaria americana estava a caminho. Giap também ordenou aos seus combatentes que ficassem o mais perto possível dos soldados americanos. Os Vietcongs não tinham poderio aéreo e também sabiam que uma vez que as suas posições fossem identificadas em qualquer batalha, seriam atacados pelo ar. Então, como você compensa isso? O general Giap disse: agarre seu inimigo pelo cinto. Isto é, você não deve estabelecer posições fixas em campo. E quando o faziam de maneira defensiva, como na batalha de Hamburger Hill, eles foram atacados pelo ar. Mas numa situação tática, você se aproxima do inimigo, você mescla suas forças com as dele para que ele não possa fazer ataques aéreos sem atingir as suas próprias tropas. Livre das bombas americanas, Giap lançou ataques guerrilheiros inspirados em Sun Tzu contra americanos em solo. Com emboscadas, armadilhas montadas com granadas de mão e atiradores de precisão. Giap começou a fazer ataques concentrados contra os americanos. E Sun Tzu gosta dessa ideia, porque ao forçar o inimigo a se movimentar, a reagir a você, ele revela suas forças e fraquezas. E quanto mais você sabe sobre as forças e fraquezas dele, mais pode evitar as forças e atacar e explorar as fraquezas. E a maior fraqueza dos Estados Unidos nessa guerra não era no campo de batalha. Mas nossa fraqueza não era no Vietnã. Nós nunca perdemos nada no Vietnã. Não perdemos nenhuma batalha no Vietnã. Mas perdemos na determinação do povo norte-americano em continuar com a guerra.
Giap percebeu isso desde o início e sabemos que ele não tentou nos derrotar no Vietnã. Ele tentou nos derrotar nos Estados Unidos.